Oi, som. Graça e paz, irmãos, mais uma vez, amém? Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Eu sempre fico nervoso quando é para falar sobre a palavra de Deus, ainda mais na frente da igreja, em que hoje temos o nosso pastor Joseni aqui conosco, pastor Ronde. Aí eu fico mais nervoso ainda, né? Mas seja feita a vontade de Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Aqueles que puderem se colocar de pé, fiquem em pé, por favor. Amém? Daniel, pois, quando soube o que havia dito, ou que havia assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Senhor Jesus, neste momento quero te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, e te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, conforme o teu querer e a tua vontade, Deus querido, que nossos corações possam estar abertos para te ouvir e entender a tua mensagem. Pois é assim que eu te peço e agradeço, Senhor Jesus. Amém. Hoje eu queria falar sobre oração. Apesar de ser um culto de cura e libertação, foi bem complicado para poder preparar essa mensagem, mas eu creio que o que for dito é o que o Senhor quer passar para nós nessa noite. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o que é oração. Em 2018, quando a gente foi fazer o informe lá em Itapipoca, a gente conheceu um autor chamado Bill Bright. E uma frase que ele falava sobre oração, que eu achava muito bonito, é que ele falava que oração é a comunicação entre duas pessoas que se amam. Então, se você parar para analisar essa frase, ela realmente significa isso. Oração é uma comunicação entre duas pessoas que se amam. Então, a oração é a comunicação pessoal com Deus. Trazendo para nós entender um pouco, significa que você tem um WhatsApp do Senhor. Para você falar com Deus é só você dobrar os seus joelhos, porque hoje a gente tem um livre acesso. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou, e hoje a gente tem essa liberdade de chegar diante de Deus, amém? A oração é privilégio dos cristãos, é a nossa comunicação com Deus, que é como de um filho para um pai. Quem aqui nunca, quando foi orar, se sentiu como um filho diante de Deus, né? É algo que é muito bom. Você ir orar e falar com o Senhor, sabe? Se a gente parar um pouco para analisar, certa noite eu conversando com alguns jovens e eu dizendo que às vezes a gente esqueceu do real significado do nome de Jesus, sabe? Do real significado do nome de Deus. Porque Deus foi só o Criador de todo o universo. E hoje a gente tem livre acesso para falar com Ele. Olha aí o quão poderoso é isso, sabe, a oração? A oração te dá um acesso a falar com aquele que criou todo o universo. E quanto tempo a gente tira para falar com o Senhor no nosso dia? É engraçado que a gente responde todas as pessoas no WhatsApp, todas as pessoas no Instagram, responde todas as pessoas, e aquela pessoa que a qual a gente deveria falar realmente a gente acaba não falando, sabe? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos, capítulo 62. Versículo 8.
Vai falar assim, ó: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ou seja, fale com o Senhor porque Ele quer te ouvir. Sabe? A gente tem a mania de quando está com um problema, de quando passa por uma dificuldade, a gente procura milhares de pessoas antes de procurar o Senhor. Isso é totalmente errado. Sabe? Porque se Ele enviou o seu Filho só para resolver o maior problema que a gente tinha, que era o pecado, por que Ele não vai atender as nossas dificuldades, né? Os nossos problemas? Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir tudo aquilo que você tem para falar com Ele. Sabe? Ele dá importância a tudo que acontece na sua vida. Nós podemos conversar com Deus sobre qualquer coisa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso é muito interessante, sabe? Em qualquer lugar você pode falar com o Senhor. Antigamente era o templo, o sacerdote entrava para falar com Deus. Hoje em dia, em qualquer lugar, a gente pode falar com o Senhor. É por isso que Ele quer ouvir. Ah, mas Deus já sabe de tudo. Sim, mas Ele quer ouvir tudo aquilo que você tem a falar, sabe? Lá em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, Ele cortou uma das coisas que Deus mais se agradava, que era a comunhão com o ser humano, que era a comunhão com Adão, sabe? E quando Jesus morreu naquela cruz, Ele trouxe, a primeira coisa foi a comunhão com Deus de novo. A gente tem esse acesso a Ele. Então, ore sobre as circunstâncias. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, vai falar o seguinte: Hebreus 4, versículo 16 diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu quero contar uma pequena experiência, que é muito engraçada, sabe? Teve um dia em que eu estava chegando de um lugar, não me recordo o que estava acontecendo em casa, mas eu lembro que eu saí lá de casa e fui direto para a casa do Felipe, o diácono Felipe, porque a gente sempre se reunia lá para conversar sobre a Bíblia, para conversar sobre as coisas do Senhor. E eu ficava lá até bem tarde, sabe? E eu lembro que nesse dia eu estava com muita fome. E eu não sei se não tinha ninguém em casa, não sei como é que estava em casa, enfim. Então eu fui para lá, e aí o Felipe falando, né? Porque os meninos que sabem, o Felipe fala demais, e aí o Felipe falando sobre as coisas de Deus e tal. E eu na minha mente, Senhor, eu não estou com paciência, porque eu estou com fome. Então, assim, eu não estou entendendo nada que o Felipe está falando aqui, porque eu estou com fome. Mas eu vou para casa, então, que é melhor, porque eu estou só perdendo tempo aqui. E assim que eu desci, eu fui na casa de uma irmã, de uma jovem que mora lá perto. Fui pedir um copo d'água, né? E assim que eu bebi, ela me deu água, ela entrou e ela voltou com um copo de sopa. Aí ela disse: aqui que minha avó mandou eu te dar. E aí eu fiquei feliz, né, com aquele copo de sopa. Mas assim que eu peguei o copo em que eu comecei a tomar, o Senhor falou no meu coração, dizendo que Ele se preocupava com cada coisa que acontecia na minha vida. Então, olha o que é engraçado, sabe? Tanta coisa para Deus fazer por nós, tanta coisa para Ele fazer pela minha vida, e Ele se preocupa em me dar um copo de sopa. O que eu quero dizer sobre isso é que quando você conversa com o Senhor, você apresenta tudo diante dEle, e Ele se preocupa com cada detalhe da tua vida, sabe? Então não tem porquê a gente se preocupar com as coisas desse mundo, sendo que Deus cuida de nós, sabe? Quem conhece a minha história, quem conhece a minha vida, sabe das dificuldades que a gente passa, em que o Senhor tem nos dado vitória. Mas uma das coisas que eu percebi na minha família é porque eu não vejo nem meus pais, nem meus irmãos, por tudo que a gente passou, murmurar com Deus, sabe? Porque quem não sabe, a gente quando era pequeno já passou dificuldade, já passou fome, enfim. E eu lembro que nesse período, eu não via minha família chorar, eu não via minha família reclamar com o Senhor, pelo contrário, eu via minha mãe cantando, meus irmãos cantando, e a gente sem saber o que iria comer naquela noite, sem saber o que queria comer no dia seguinte, mas quando era no dia seguinte, eu via a provisão do Senhor, trazendo para cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã.
Então, ore ao Senhor sobre as suas circunstâncias, sobre tudo aquilo que você passa. Segunda coisa que eu quero falar sobre ore pelas pessoas. Eu sei que nessa igreja tem muitas pessoas que intercedem pelos irmãos e isso é bom, sabe? Então, se você tem alguém que você está apresentando diante do Senhor, que você continue orando, sabe? Porque no momento certo o Senhor vai resgatar essa vida. Porque todas as suas orações o Senhor tem escutado, sabe? Talvez ele não responda no momento em que você quer, mas ele escutou. E uma das coisas que me faz entender, que me dá tão alegria no silêncio do Senhor, é a vida de José. José, ele passou muitas coisas, como os irmãos conhecem, e eu não recordo, não vejo na Bíblia nenhuma passagem dizendo que Deus falou diretamente com José. Deus deu sonhos a José, sabe? Mas em tudo a palavra fala que Deus era com José. Talvez no momento em que você ora e que você não vê a resposta diretamente do Senhor, entenda uma coisa que Ele está fazendo. Não se preocupe, nenhuma das nossas orações é em vão. Sabe, a gente não está falando por nada, porque o Senhor está escutando. E no momento certo, Ele vai fazer, Ele vai responder. Sabe, Mateus 6,6 diz assim que entra no teu quarto e fecha a porta. E fala com o Senhor em secreto, que Ele em secreto vai te responder. Então, confia no Senhor, de cada palavra que você tem falado, porque Ele vai te responder. A outra coisa que eu quero falar sobre você orar sobre os seus sentimentos. Eu lembro que para nós que somos jovens, é um período em que a gente ora ao Senhor, né? Senhor, quem é a pessoa que eu vou namorar? Senhor, quem é a pessoa que eu vou casar? Que isso não é errado você orar. Ore ao Senhor sobre os seus sentimentos, sabe? Porque a oração, ela é uma prevenção, sabe? Quando você ora ao Senhor sobre isso, você está pegando a sua oração e está jogando ela lá na frente. E as coisas que foram enviadas para tentar te derrubar, vai se desfazendo com o poder da oração. Então, ore ao Senhor sobre os seus sentimentos, sobre tudo aquilo que você tem sentido. Ore ao Senhor. Então, por que a oração é importante? A oração é importante porque ela glorifica ao Senhor. João capítulo 14, versículo 13. João 14, 13 diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então ela glorifica ao Senhor. Agora entenda, que tudo aquilo que você pede ao Senhor, se não for para glorificar o nome dEle, Ele não vai te dar. Sabe? Então, que a gente possa ter cuidado com aquilo que a gente pede. A oração desenvolve intimidade com Deus. Eu terminei de ler um livro que ele fala sobre o avivamento no país de Gales. E esse livro ele é muito interessante, porque ele vai falar sobre a história de um homem, em que ele queria que o país de Gales fosse avivado pelo Senhor, sabe? E o que eu mais frisei nessa história é porque ele falava que quando ele chegava nas reuniões, às vezes ele nem pregava, ele só chegava e dizia: vamos orar. E quando todo o povo orava, podia-se ouvir pessoas confessando pecados, pessoas pedindo a Deus misericórdia, pessoas pedindo a Deus transformação. A história vai relatar sobre um homem que ele estava lá nessa reunião, e uma outra pessoa que estava do lado dele cutucou ele para ele parar de orar. Disse assim: ó, irmão, pare de orar e me diga o que eu preciso fazer para ser um cristão de verdade. Então, se você for olhar todas as histórias dos avivamentos, tudo começa por conta da oração, sabe? A gente está passando por um período difícil nessa pandemia, e que eu vejo que todo mundo está sendo abalado, sabe? Mas o que tem nos dado força nesses momentos é a oração. Se a gente não orar ao Senhor, como é que a gente vai sobreviver a uma tempestade? Sabe? Porque a gente vai conversar com Deus, a gente vai ter uma intimidade com Ele. Uma das coisas que eu sempre penso é que se você não adquirir experiência com o Senhor, se você não adquirir intimidade com Deus, quando chegar a tempestade você não vai conseguir fazer nada, sabe? Porque as experiências ela nos traz esperança.
sabe, de que naquela tempestade, como o Senhor fez antigamente, Ele vai fazer nessa noite. Então que você entregue tudo ao Senhor, que você converse com Ele, que você desenvolva essa intimidade com o Senhor. A gente pode olhar no nosso país, que existem várias igrejas de várias denominações, porém o nosso país a cada dia se afunda em corrupção, sabe? A cada dia o nosso país se afunda em prostituição. Então, qual é o problema disso? Qual é o problema se as igrejas estão aumentando do nosso país, mas o nosso país está indo de mal a pior? É porque muitos de nós mesmos não temos orado ao Senhor, não temos desenvolvido intimidade com Deus. Eu lembro de uma frase que tinha no livro de John Stott, do Discípulo Radical, em que ele falava que se os cristãos vivessem como Cristo, a Índia estaria toda aos seus pés. Então, de fato, se a gente vivesse como Cristo, se a gente desse valor à intimidade com o Pai, desse valor à intimidade com o Filho e com o Espírito Santo, a Índia estaria aos nossos pés. Evangelizar seria algo natural, pregar a palavra seria algo natural, milagres seriam coisas naturais. Porém, hoje não é. Hoje a gente é mais difícil de ver as coisas sobrenaturais, de ver os milagres, porque as pessoas têm deixado de orar, têm deixado de desenvolver a intimidade com o Senhor, sabe? Então, se a gente não ora aqui na terra, não conversa aqui com o Senhor, o que a gente vai fazer no céu? Irmãos, já pararam para pensar sobre isso? Então, se eu aqui na terra não falo com o Senhor de jeito nenhum, o que eu vou fazer no céu? Sabe? É algo que a gente deve pensar, que a gente deve analisar, entender o meu propósito aqui na terra, sabe? Meu propósito não é pagar boleto, meu propósito não é terminar uma faculdade, meu propósito é viver com o Senhor, sabe? Não que tudo isso seja errado, não, mas eu estou dizendo assim que às vezes a gente busca mais as coisas terrenas e esquece das coisas espirituais, esquece de viver com Cristo, sabe? Esquece de viver com Deus. O Senhor, Ele tem muita coisa para nos mostrar, porém a gente está perdendo tempo, sabe? Jeremias 33, versículo 3, ele diz assim, que clama a mim, que eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabe. O ser humano, ele vive cheio de interrogações, mas ele não tem a resposta para as suas interrogações, porque ele não busca ao Senhor, porque ele não conversa, não tem intimidade com Deus. Outro versículo é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim, que o que o ouvido não ouviu, o que o olho não viu, e nem desceu ao coração do homem, é tudo aquilo que ele reservou para aqueles que o amam. Então, se você ama ao Senhor, Ele reservou coisas grandes para você. Amém? A oração libera o poder de Deus e nos capacita a ter um impacto no mundo. Quero convidar os meus a abrirem em Atos, capítulo 14. Quer dizer, Atos 4, versículo 23. Ele diz o seguinte: e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isso, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pesaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, e se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado o que sabia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendestes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se um lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E eram
com o coração e alma da multidão que os criam. E ninguém dizia que as coisas alguma que possuísse era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Ou seja, tudo tinham comunhão entre si. Então a oração, ela libera o poder de Deus e nos capacita a ter um impacto no mundo. A gente pode olhar para a igreja primitiva e ver tudo aquilo que o Senhor os usou para fazer, tudo aquilo que o Espírito Santo os guiou a fazer, e a gente vê realmente o poder do Espírito Santo ali, sabe, porque eles oravam. Atos 2 vai falar que eles estavam reunidos quando o Espírito Santo desceu. Eles oravam, eles buscavam o Senhor, porque eles aprenderam isso com Cristo, sabe? E é interessante que em Mateus 4, quando Jesus é tentado, vai falar que ele estava jejuando, e o Espírito Santo o levou ao deserto para jejuar. Então o diabo apareceu para lhe tentar. E a gente pode ver claramente como Jesus o venceu. Mas se Jesus não tivesse orado, sabe? A gente vê na história de Daniel que quando assinaram o decreto que tal dia devesse adorar, Daniel foi orar ao Senhor. E o que eu acho mais interessante é porque quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a palavra vai falar que Deus fechou a boca dos leões, sabe? Os leões não deixaram de sentir fome, mas o Senhor fechou a boca dos leões. Então eu quero dizer que se você orar ao Senhor, quando as dificuldades vierem, mano, Deus vai te livrar, sabe? Então a oração libera o poder de Deus e nos capacita a ter um impacto no mundo. Se você for olhar a história do cristianismo e ver as pessoas que impactaram o mundo espiritual, todos eles eram pessoas de oração, sabe? John Wesley era um cara de oração, David Brainerd era um cara de oração, George Whitefield era outro cara de oração. Então eram pessoas que hoje são relatadas nos Heróis da Fé, que eram pessoas de oração, que impactaram o mundo porque queriam primeiro ser impactados, porque reconheciam que precisavam de Deus, sabe? Lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre bem-aventurados que choram, eles serão consolados, são as pessoas que entendem que são pecadores e por isso precisam de Deus. Então quando elas começam a orar, elas entendem que elas precisam do Senhor. E quanto mais intimidade você ganha com Deus, mais você entende que você precisa dele, sabe? Então se você orar, Deus vai te usar para impactar este mundo. Deus quer te usar para impactar este mundo. É por isso que o nosso país está assim, porque as pessoas não estão orando e não estão se deixando ser usadas por Deus para impactar essa geração. Eu tenho ouvido falar muito de pessoas dizendo que a nossa geração não está com nada, que a nossa geração não vai ser nada. E uma das coisas que me entristece é porque olham e dizem que a nossa geração não vai ser nada, mas não olham com o olhar de Ezequiel 37, quando ele olhou para os ossos secos e o Senhor mandou ele profetizar para os ossos, sabe? Então quando você ora ao Senhor, o Senhor te dá a visão, o Senhor te diz tudo aquilo que Ele quer fazer nessa geração. Então se a nossa geração está indo de mal a pior, se os nossos filhos estão indo de mal a pior, é porque a gente não tem orado, porque a gente não tem buscado ao Senhor, sabe? A chave da vitória é o poder da oração, é orar. Para você ter vitória, você tem que orar, tem que buscar ao Senhor. Então, como orar? Eu separei 3 coisas que nos ajudam a orar. O primeiro é pedir. Em João, capítulo 16, versículo 24, Jesus disse: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. É interessante, vou contar porque a minha mãe não está aqui, eu acredito que ela não vai ver a live, mas quando a gente era pequeno, a gente morava muito de aluguel. E aí a minha mãe chorava muito por conta disso, porque as casas eram ruins, enfim. E aí eu lembro que uma vez ela falou assim, que ela estava orando ao Senhor e disse: Senhor, eu quero uma casa nem que seja só o teto e o chão. E aí ela ganhou uma casa assim. E a casa era muito ruim, sabe? Muito ruim, só tinha realmente o teto e o chão. E aí a gente brincava com ela e dizia assim: ó, tá vendo? Ela não sabe pedir, e aí ganha coisas ruins, entendeu? Então que quando você for pedir algo ao Senhor, você entenda naquilo que você quer pedir, sabe? Ele acaba de falar aqui, ó, que vocês não recebem nada porque vocês não pedem.
Ele vai falar que vocês peçam e irão receber, para que se cumpra a vossa alegria. O apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 4, versículo 2, ele escreve dizendo: nada tendes porque não pedis. E em Tiago capítulo 1, do 5 ao 6, ele diz que ainda afirma que os nossos pedidos devem ser feitos com sabedoria e em nada duvidando. Como eu acabei de dizer sobre este exemplo, sabe? A gente tem que entender naquilo que a gente quer pedir ao Senhor, naquilo que a gente quer que Ele faça por nós, entendeu? Então peça com sabedoria. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, o apóstolo João escreve dizendo: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O outro segredo é buscar. Em Jeremias 29, versículo 13, o próprio Senhor nos revelou o segredo da vitória, dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que em nossas orações a gente tem buscado ao Senhor de todo o coração? Sabe? Será que a gente tem buscado ao Senhor de todo o coração? Que a gente possa buscar a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Amém? E por fim, o segredo é bater. Vamos abrir em Lucas capítulo 11, versículo 5, de 5 a 8. Falar o seguinte: e disse-lhe também: qual de vós terá um amigo que, se for procurar meia-noite, lhe disser: amigo, me empresta 3 pães, porque um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E ele, respondendo de dentro, disse: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para vos dar. Digo-vos que ainda que não se levante, dar-lhe-eis por seu amigo, levantar-se, todavia, por causa da sua importunação, ele dará tudo o que ele pediu. Ou seja, o Senhor aqui nos ensina sobre ser esse amigo importuno, sabe? De falar ao Senhor, de pedir ao Senhor, de perseverar em tudo aquilo que o Senhor, de tudo aquilo que a gente tem pedido a Deus, sabe? Então, que você possa ser esse amigo, de bater, sabe? Pedir, buscar e bater incansavelmente, acreditando que Ele vai te responder, que Ele vai te dar tudo aquilo que você tem pedido, segundo a vontade dEle. Se Deus vê que o que você está pedindo não vai te fazer bem, Ele não vai te dar, entendeu? Então a gente tem que entender também o que a gente pede. Se a gente pedir algo ao Senhor, e que Ele vê que não vai ser para o nosso bem, Ele não vai nos dar. Romanos 12, versículo 12, diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Esse é o segredo de bater: perseverar, insistir e acreditar que o Senhor vai nos responder. E por fim, alguns elementos que a gente pode usar na oração é o louvor e adoração, confissão e a gratidão, sabe? O Senhor nos deu uma canção para adorar a Ele, que você possa adorar o Senhor, que você possa confessar ao Senhor tudo aquilo que você tem feito, sabe? Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, vai dizer que se a gente confessar ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar, sabe? Então, o que você tem feito de errado, que você confesse diante de Deus, que Ele vai te perdoar. E por fim, agradeça ao Senhor. Não seja só pedir, mas agradeça ao Senhor, sabe, por tudo aquilo que Ele fez na sua vida, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. São 8:30.
Eu fui um pouco rápido, porque eu queria que a gente orasse também ao Senhor. Que a gente tirasse esse momento para interceder pelo nosso país. No começo da pandemia, na quarentena, eu me reuni com alguns jovens, obviamente, cada um em suas casas. E toda noite a gente orava ao Senhor, sabe? Embora as coisas tenham piorado depois, mas eu acredito que essa oração nos deu força para continuar, sabe? Porque houve momentos, eu sei que cada um de nós passou por isso. Houve momentos em que a gente quis se entristecer, que a gente deixou que o vento da tempestade batesse em nós e a gente se desanimasse. Mas com a oração, mesmo cansado, a gente chegava diante do Senhor e dizia: Senhor, estamos aqui, sabe? Eu desenvolvi uma frase em que eu falava para o Senhor, e sempre vou falar. Eu dizia: Senhor, eu vou estar aqui todos os dias orando e te buscando, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo sem vontade, mas eu vou estar aqui, porque é na tua presença que eu encontro as minhas forças. Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer assim: que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas, porque a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir, e mesmo assim Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você chegar diante do Senhor para falar com Ele, embora palavras faltem na sua boca, embora você não saiba o que falar, que você só fique chorando, que você fique em silêncio, porque o Espírito Santo entende o que você precisa, e Ele vai interceder por você. Antes de orar, peça ao Senhor: Senhor, eu não sei orar como me convém, mas eu sei que me convém orar. O Espírito Santo me ensina o que eu devo falar diante do meu Deus. Mas uma coisa que eu posso pedir, que eu quero pedir, é que não deixe de buscar ao Senhor, que não deixe de orar ao Senhor, porque o Senhor quer desenvolver uma intimidade tão grande com a gente, sabe? Se a gente parar para pensar que Deus entregou o seu único filho, porque Ele quer ter uma intimidade com nós. Real propósito da morte de Cristo não é só querer nos levar para o céu, não, é porque Deus quer ter intimidade com a gente. A gente busca o Senhor porque, Senhor, eu quero te buscar porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Mas esse não foi o propósito da morte de Cristo, não. O propósito da morte de Cristo foi para que você tivesse intimidade com Ele. E às vezes a gente deixa isso passar. A gente perde tempo com as nossas coisas, sabe? A gente passa o dia, faz as nossas coisas, os nossos deveres, e à noite se deita. E aquele que morreu por você, que te olha todos os dias, está lá do seu lado, esperando você falar com Ele. E muitas das vezes a gente dorme e não está nem aí. O apóstolo Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito de Deus. Porque se a gente levar ao Espírito Santo como uma pessoa, Ele tem sentimento, sabe? Então Ele sente saudade também, Ele sente a tua falta quando você deixa de buscar. Naquele cantinho que a gente sempre buscava o Senhor, Ele sente a nossa falta. Então que viemos a orar ao Senhor, a buscar ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus. Ele quer nos ouvir. Quero convidar você a se colocar de pé.